afogamento, câncer e mais. 26 astros e estrelas da televisão brasileira que nos deixaram há 10 anos, em 2016. Domingos Montaner morreu em 15 de setembro de 2016, aos 54 anos, de afogamento. Astro de novelas da Globo, se afogou no Rio São Francisco durante o intervalo das gravações de Velho Chico, da qual era um dos protagonistas. César Macedo morreu em 30 de abril de 2016, aos 81 anos, de infecção hospitalar e pneumonia. Humorista famoso pela escolinha do professor Raimundo, enfrentou dificuldades financeiras no final da vida, chegando a morar nas ruas. Antônio Pompeu morreu em 5 de janeiro de 2016, aos 62 anos. Ele lutava contra a depressão e foi encontrado sem vida em seu apartamento no Rio de Janeiro. Sua última novela foi Balacobaco, em 2012. Shaolin morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 44 anos, de parada cardiorrespiratória. Após sofrer um grave acidente de carro em 2011, ele ficou em coma e, posteriormente, se comunicava com a família apenas através de expressões faciais e dos olhos. Berto Filho morreu em 12 de março de 2016, aos 75 anos, de câncer. O jornalista apresentou noticiários da Globo por muitos anos, como Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico, e também passou pela Manchete. Morava no Retiro dos Artistas. Daniel Lobo morreu em 24 de março de 2016, aos 43 anos, de câncer no aparelho digestivo. O ator viveu Pedrinho no Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre 1985 e 1986. Nos últimos anos de vida, se dedicava ao teatro. Domício Costa morreu em 5 de março de 2016, aos 87 anos, de ataque cardíaco. Além de atuar em programas e novelas, o ator foi dublador de conhecidos personagens. Petrúcio Melo morreu em 1º de abril de 2016, aos 65 anos, de parada cardiorrespiratória. Foi jurado de programas de auditório de Silvio Santos e Chacrinha por muitos anos. Teresa Raquel morreu em 2 de abril de 2016, aos 82 anos, de obstrução intestinal aguda. Considerada um dos grandes nomes do teatro nacional, se destacou na televisão em novelas como O Astro, Baila Comigo, Louco Amor, Que Rei Sou Eu e A Próxima Vítima. Flávio Guarnieri morreu em 7 de abril de 2016, aos 56 anos, de leucemia. Filho de Gianfrancesco Guarnieri, era muito ligado ao teatro e estava longe da televisão desde Amigas e Rivais, de 2007. Humberto Magnani morreu em 27 de abril de 2016, aos 75 anos. O veterano ator sofreu um acidente vascular encefálico durante as gravações da novela Velho Chico. Teixeira Reiser morreu em 3 de maio de 2016, aos 83 anos, de parada cardíaca. Um dos pioneiros da Globo, o jornalista esportivo terminou sua carreira como comentarista do Sport TV. Miguel Rosenberg morreu em 6 de maio de 2016, aos 90 anos, de complicações de um derrame cerebral. O ator esteve em diversas novelas e também foi dublador de famosos personagens. Ivan Cândido morreu em 31 de maio de 2016, aos 84 anos, de pneumonia. O ator se destacou em diversas novelas da Globo. Seu último trabalho foi em Cobras e Lagartos, em 2006. Guilherme Caram morreu em 7 de julho de 2016, aos 58 anos, de síndrome de Machado-Joseph. Ator que se destacou na TV pirata e em novelas da Globo, estava longe da televisão desde América, em 2005, por conta da doença degenerativa. Eliakim Araújo morreu em 17 de julho de 2016, aos 75 anos, de câncer no pâncreas. O jornalista se destacou em emissoras como Globo, Manchete e SBT durante décadas. Desde o final dos anos 90, morava nos Estados Unidos junto com a esposa, Leila Cordeiro. Elke Maravilha morreu em 16 de agosto de 2016, aos 71 anos, de falência múltipla dos órgãos.
Ela se destacou como jurada em programas de auditório de Chacrinha e Silvio Santos. Geneton Moraes Neto morreu em 22 de agosto de 2016, aos 60 anos, de complicações de um aneurisma da aorta. O jornalista trabalhou na Globo durante décadas, se destacando por reportagens no Fantástico e na Globo News. Goulart de Andrade morreu em 23 de agosto de 2016, aos 83 anos, de doença pulmonar obstrutiva crônica. O jornalista se destacou no Comando da Madrugada, exibido durante anos pelo SBT e também por outras emissoras. Chica Lopes morreu em 10 de setembro de 2016, aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada. Seu último trabalho foi em Cristal, em 2006. Duda Ribeiro morreu em 14 de setembro de 2016, aos 54 anos, de câncer de fígado. Ator que esteve em diversas novelas da Globo, estava escalado para A Força do Querer, que estreou no ano seguinte à sua morte. Orival Pessini morreu em 14 de outubro de 2016, aos 72 anos, de câncer. O astro interpretou personagens como Fofão, Sócrates e Patropi em diversos programas, como Escolinha do Professor Raimundo e A Praça é Nossa. Seu último pedido foi que as máscaras que usava fossem destruídas após sua morte. Karl Schumacher morreu em 23 de outubro de 2016, aos 53 anos. A causa da morte não foi divulgada. Muito ligado ao teatro, esteve em novelas como Eterna Magia. Na noite de 28 de novembro de 2016, o voo 2933 da Lamia, que levava a equipe da Chapecoense para a Colômbia, vitimou 71 pessoas ao cair perto do aeroporto de Medellín. Entre as vítimas estavam jornalistas e comentaristas esportivos que trabalhariam na partida. São eles: Mário Sérgio, que tinha 66 anos, Deva Pascovitch, que tinha 61 anos, Vitorino Sherman, que tinha 43 anos, Paulo Júlio Cleman, que tinha 51 anos, Guilherme Marques, que tinha 28 anos, e Renan Anholin, que tinha 27 anos. Vilas Boas Correia morreu em 15 de dezembro de 2016, aos 93 anos, de falência múltipla de órgãos. O experiente jornalista foi comentarista político da Manchete por muitos anos. Adilson Magá morreu em 31 de dezembro de 2016, aos 68 anos, de câncer de pulmão. Muito ligado ao teatro, esteve em algumas novelas da Globo, sendo a última delas Velho Chico, no ano de sua morte.